Então disse o Senhor a Moisés. Amém? Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, eu te conheço por nome. Amém? O próprio Deus se revelando ao seu servo Moisés, dizendo algo maravilhoso. Eu acho que todo cristão que se preze, ele tem esse objetivo em sua vida, ele tem esse desejo em sua caminhada espiritual, de ser reconhecido pelo próprio Deus. Então convido você a fechar teus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, nós te louvamos por este encontro. Graças te damos pelo privilégio de ouvir a Tua palavra. Graças te damos por ela, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, por uma obra que foi feita através de Cristo por amor à nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito possa ser o mestre sobre essas vidas aqui presentes, Senhor, trazendo a palavra de sabedoria, de revelação e de conhecimento espiritual. Senhor, tira toda a dispersão, que possamos sentar à mesa e nos alimentarmos através do alimento espiritual que se chama Palavra de Deus. Por ela, Senhor, nós somos mais do que vencedores. A Tua palavra diz quem somos, o que temos, o que podemos e que para onde vamos, Senhor. Por ela nós somos salvos e altamente abençoados, no poder do nome de Jesus Cristo. E assim me coloco, Pai, em nome de Jesus, como instrumento em Tuas mãos. E capacita, Senhor, para que eu possa estar servindo aos meus irmãos. No nome de Jesus, e todos quanto crêem digam amém, amém e amém. Pode sentar, amados, em nome de Jesus. Queridos, a palavra de Deus fala algo aqui tremendo. E como diz que todo cristão que se preze, ele tem esse desejo de ouvir isso da parte do Senhor. Quando Deus ele fala a Moisés, eu te conheço. Querido, Deus não está tratando de uma forma geral, porque é sabido de nós que o nosso Deus, Ele é onisciente. Deus, Ele sabe, Ele é onipresente, né? Deus, as coisas, na verdade, estão tudo na sua presença. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, nada está em oculto diante do Senhor. Mas quando Deus, Ele fala, se revela aqui a Moisés, Deus não está mostrando a sua onipotência, nem a sua onisciência, que na verdade Deus ele conhece a todos nós, quanto a mim e a você. Mas quando Deus ele fala, ele usa essa expressão, na verdade ele está dizendo o seguinte: olha, eu conheço a todos, mas você eu conheço por nome, no sentido de um grau de intimidade, no sentido em que Deus conhecia Moisés, onde a palavra do Senhor me diz que Moisés falava com Deus face a face. E muitas pessoas, por não ter o entendimento correto, muitos acreditam que Moisés ele viu a face de Deus, e claro que não. Havia um desejo, quando aqui o próprio Moisés, em Êxodo capítulo 33, quando você vê ali o texto, na verdade Moisés estava rogando pela presença de Deus, porque assim anelava por ela. Nesse contexto aqui, querido, a palavra do Senhor vai me dizer que Deus ele fez a promessa ao povo de tirar da escravidão do Egito e conduzir uma terra que manda leite e mel, a terra da promessa. Mas por inúmeras vezes o povo, com a sua dura cerviz, se rebelava contra o próprio Deus. E naquele momento ali, Deus ele fica indignado com o povo, ao ponto de dizer: Moisés, olha, eu prometi o povo a terra, né? E esse povo é rebelde, esse povo é um povo de dura cerviz, mas como eu prometi, eu vou dar a terra, eu vou enviar meus anjos para acompanhar, mas eu não vou. Mas Moisés, como homem de Deus, ele não negociou a presença de Deus. Nesse contexto ele fala: Senhor, se a tua presença não for comigo, que eu não vá. Moisés estava querendo dizer o seguinte: olha, independente se eu tenho a promessa a cumprir, independente se os anjos vão conosco, se a tua presença não for, é melhor ficar. E Deus responde esse gesto, essa atitude de Moisés com essas palavras aqui: Moisés, eu
conheço todos. É o que eu entendo dessa expressão, querido. Mas você, eu conheço por nome. A Bíblia fala que ele desejava, Moisés, de ver a face de Deus, ao ponto que ele pediu a Deus. Ele falou assim: Moisés, se você ver, tu vai ser consumido, eu vou passar. E José viu Deus passando pelas costas. Quando usa essa expressão face a face, significa um grau de relacionamento, de intimidade, que Moisés, ele tinha com Deus. E o que eu fico mais feliz, querido, que na nova aliança onde estamos, onde uma obra foi feita, onde o véu foi rasgado, eu e você temos o privilégio, a oportunidade de desfrutar dessa presença gloriosa 24 horas por dia. Na antiga aliança era mais complicado, mas Jesus fez uma obra, não somente para nos salvar, para nos reconciliar para com o Senhor, nos dando livre acesso ao Pai 24 horas por dia. Eu estou lendo essa semana e adquiri um livro chamando Praticando a Presença de Deus. É uma história muito interessante, e essa história conta um testemunho de dois homens. Um deles se chama Frank Laubach e o outro irmão Lawrence. Um nasceu no século 17, o outro nasceu no século 20. Mas esses homens despertaram algo pela palavra, uma paixão e um desejo pela presença de Deus, que eles diziam o seguinte: muitos cristãos acham que andar com Jesus 24 horas é impossível, por causa talvez das suas atividades, talvez do seu trabalho. E esses homens, eles viram que não era impossível. Eles falaram o seguinte: olha, eu descobri uma nova maneira de viver, aonde posso andar com o céu sobre a terra. E eu não falo isso para vocês fazerem da mesma forma, do mesmo jeito, mas uma coisa eu quero dizer para vocês: é algo maravilhoso, porque isso depende muito mais de nós do que o próprio Deus, porque uma obra já foi realizada, uma obra já foi feita. Aquilo que nos separava não separa mais. O pecado, o problema foi resolvido através de Jesus, e Ele nos deu livre acesso ao próprio Deus, ao santíssimo lugar, onde habita a presença, a glória de Deus. E queridos, esses homens falaram: olha, queridos, é tão simples que até uma criança ela consegue fazer isso. Na verdade, muitos vão começar talvez com esforço, mas quando isso começa a virar um hábito, isso se torna menor o esforço. E ele começou a declarar de que maneira ele começou a ter essa comunhão. E você encontra os escritos que até os dias de hoje se falam desses dois homens de Deus que marcaram a história, aonde deixaram relatos das suas experiências com a presença do Senhor. E eles fizeram um registro disso, e até hoje esse registro estão sendo vendido através de livros, e muitas pessoas estão sendo alcançadas e motivadas, provocadas a viver algo que Deus ele já realizou para nós. Nós temos essa oportunidade. Ele dá uma comparação que, da mesma forma como você aprende datilografia, você começa devagar, catando milho, mas daqui a pouco, quando você começa a bater e ficar ali, com aquela habilidade, tanto hábito, você começa a ver aquilo com tanta facilidade. E da mesma forma ele falou: eu comecei, e vários relatos da história, ele anotando, dia tal de outubro, em 1930, eu tive essa experiência, no mês tal, Deus se revelou assim, e ele começou a sentir Deus reinando sobre todo o seu ser, aonde sentia as mãos do Senhor sobre as suas mãos, aonde sentia Deus dirigindo os seus passos, Deus dirigindo a sua atitude, aquilo que sai da sua boca, porque ele estava envolvido com a presença da glória de Deus. Isso é possível a cada um de nós, só basta desejar e ter boa vontade. Muitos talvez até se escondem através de muitas coisas, dizendo: meu trabalho não deixa. Ele falou que isso não implica. Se temos que fazer as coisas dia a dia, porque é uma necessidade, ele fala: traz a presença de Deus junto com você, traz a presença no seu trabalho. As mulheres no seu dia a dia, em lavar sua louça, seja fazer a sua faxina, coloque o louvor, chame por ele, fale com ele, sussurre,
Se comunique com Deus. No momento que você tem que fazer alguma coisa, Espírito Santo, eu estou aqui, me ajuda, fica ao meu lado. E isso acaba sendo uma realidade notória para a nossa vida, quando entramos nessa dimensão, aonde você vai, você sente Deus em todo o tempo com você. Que na verdade não é sentir, porque a presença não é sentida, mas ela pode ser percebida. A unção manifesta o poder, e você pode sentir no culto, quando alguém ora, um homem que tem uma autoridade para abrir os céus, porque há uma comunhão, a unção cai, pessoas são tocadas, curadas, a unção é derramada, pessoas caem no poder de Deus. A unção, o poder você sente, mas a presença não. A presença você percebe. Tanto é que o próprio Sansão, quando ali ele estava ainda agindo no poder de Deus, e quando ele viu que aquele poder secou, ele começou a dizer: eu não sabia que a presença de Deus se retirou. Então, querido, isso é comum, isso é algo natural, aonde podemos viver o sobrenatural. Mas eu preciso desejar, eu preciso criar esse hábito no meu dia a dia. É você passear com Jesus, é você talvez passear, vai num cinema, você vai talvez num parque de diversão, você vai pescar, mas em todo o tempo você está ligado. Você fala com Ele, você agradece pelo dia, você o adora, você chama Ele para mais perto, você traz a presença dele junto a você. Quando Paulo ele fala que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, não somente para mortificar a carne, mas Cristo vivia com ele 24 horas. Ele tinha essa consciência espiritual. Aleluia. Quando você olha para Enoque, o homem que andou com Deus 365 anos que ele teve de vida, isso para mim é algo profético. O nosso ano tem 365 dias, e quer dizer que é possível você andar com Deus todos os dias na sua caminhada. E quando você anda com Deus, as coisas mudarão, afetarão a sua vida, a sua qualidade de vida. Situações que talvez você a sua camisa, você vai deixar de suar, porque você tem uma direção com o Senhor. Deus ele tem um caminho. Situações que às vezes tentam te sucumbir, aonde você entra nos nervos, aonde você fica angustiado, aonde vem o medo. Quando você olha para esses homens, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque independente da situação que eles viviam, serão bons ou ruins, eles tinham a convicção da presença de Deus na sua vida, e aquilo já era suficiente. A gente começa a ver as coisas com os olhos da fé, porque você sabe que anda com você. Aleluia. Eu quero dizer que Moisés foi um desses caras que alcançou isso, aonde ele falava face a face com Deus. Pastor, mas isso talvez só foi na vida de Moisés? Não. A palavra do Senhor fala em Gênesis capítulo 18, versículo 17 em diante, e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, nele serão benditas todas as nações da terra. Deus fez promessa ao homem e falou através da sua vida: as famílias da terra serão benditas e abençoadas. Eu quero fazer uma aliança contigo. Mas na verdade, quando Deus ele chama Abraão, ele conhecia quem era Abraão. A palavra do Senhor me revela isso no versículo em diante, diz: porque eu tenho conhecido. Deus sabia, o mundo espiritual sabia, e sei que Ele há de ordenar os seus filhos, a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para agir a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tenho falado. Aleluia. Deus olhou Abraão e sabia: eu posso contar com ele, porque eu conheço, eu tenho uma promessa, mas eu sei que ele vai ordenar a sua casa, ele vai escolher os seus filhos no meu juízo, nos meus caminhos. Eu posso contar com ele. E através disso,
se cumprirá acerca dele que tenho falado. Aleluia. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo alguns testemunhos que o próprio Deus ele dá de alguns homens de Deus. A palavra do Senhor vai me dizer no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, o próprio Deus falando: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Quando você vê a história de Jó, o próprio Satanás vai na presença de Deus, o próprio Deus fala: olha o meu servo, ele é um homem reto, ele é um homem íntegro, ele é um homem que se desvia do mal. Aleluia. Quando você olha para Atos capítulo 13, 22, você vai ver ali: depois de rejeitar Saul, levantou Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Paulo fala, pregando a palavra de Deus, no seu discurso, ele fala que o próprio Deus deu testemunho de Davi: este é um homem segundo o meu coração. O terceiro testemunho que Deus fala do seu próprio Filho amado, ele fala no momento em que Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Deus ele falou: eis que uma voz do céu dizia: este é meu Filho amado, em quem tenho prazer, em que tenho alegria, em que tenho satisfação. E a grande questão é essa: Deus ele conhece qual o testemunho que Deus ele pode dar de mim, de você. Qual o testemunho que Deus ele tem a declarar da minha vida, da sua vida, que entregou a sua vida um dia a Jesus, que um dia disse que Cristo é o Senhor da minha vida. É momento de reflexão, porque o mundo espiritual ele nos conhece, não somente Deus, mas principados e potestades sabem na realidade quem nós somos, pela nossa maneira de viver, pelo nosso caminhar. Satanás ele não está nem um pouco preocupado se você frequenta ou não uma igreja. Satanás ele não se preocupa se você tem ou não um título ministerial. Satanás ele não se preocupa a quantidade de versículos bíblicos que você tem guardado, ou o grau de conhecimento teológico que você tem das Escrituras. O que faz diferença é o que eu tenho, mas quem eu sou no mundo espiritual. O próprio inimigo da nossa alma, ele conhece a Bíblia talvez mais do que eu e você juntos, e não teme a Deus. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Queridos, existe tanto a identidade natural, como também existe a identidade espiritual. Eu fiquei pensando e peguei ali, lembrando da identidade. A identidade nada mais é do que uma marca, é o nosso registro. Ali ela diz que você é um cidadão, aonde tem o seu nome, aonde tem a sua naturalidade, aonde tem a sua filiação, aonde tem a sua data do seu nascimento. E aquilo ali nos mostra, nos identifica como um cidadão nessa sociedade que fazemos parte, nesse reino humano natural. Mas da mesma maneira que nós também temos uma identidade no mundo espiritual, aonde também tem o nosso nome, aonde também tem a nossa filiação, porque o nosso Deus, ele é Pai. Quando você se converteu, você recebeu a paternidade divina. Nós recebemos uma nova identidade, uma nova filiação. Somos chamados filhos de Deus. E qual é a marca?
que eu tenho deixado? Qual o registro? Aonde passo? O que essa filiação, o que essa identidade no mundo espiritual, ela tem demonstrado aonde estou? Que na verdade sou eu em Cristo. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. No livro de Hebreus capítulo 12, nós olhamos para essa declaração, aonde é que o autor de Hebreus ele diz algo tremendo, que diz: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O autor de Hebreus nos dá um alerta e dizendo: tendo os olhos fitos em Jesus. Pergunta, irmão, onde estão teus olhos? O autor e consumador da nossa fé, e pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem na luta contra o pecado. Vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Se você passar por luta, eu quero fazer uma pergunta, querido. Você ainda teve que derramar o sangue como Jesus derramou? Você está sofrendo como Jesus ele sofreu? Não. Ele fala: permaneça firme. Quando aqui o autor de Hebreus, no capítulo 12, ele diz isso, nuvem de testemunha, muitos usam essa nuvem de testemunha, que são as pessoas, mas na verdade, querido, entenda bem, não que isso seja pecado. Na verdade, o capítulo 12 de Hebreus é a continuação do capítulo 11. Eu não posso ler a Bíblia como estanque, como algo isolado. É um contexto. Na verdade, o que o autor de Hebreus está tratando, ele está apontando para o capítulo 11, dizendo: olha, vocês estão rodeados de uma nuvem de testemunha, porque no capítulo 11 fala dos heróis da fé, homens que foram deixados como exemplo para a nossa geração a ser seguido. Exemplo, meu irmão, de fé, de santidade, de compromisso, de determinação, por amor a Cristo. E ele começa a narrar tudo isso. Olha, vocês estão cercados de uma nuvem de testemunha, porque Deus permitiu essa nuvem de testemunha, esses heróis da fé. E aqui dá um exemplo maior, que é Jesus. Olhai para Ele, para que eu e você possamos ser encorajados a viver como esses homens viveram. E esses homens não tinham a sua vida como preciosa. Muitos deles foram mortos como mártir, no meio de Coliseu, por feras, por leões. Muitos foram martirizados, apedrejados, crucificados de cabeça para baixo, mortos à espada. E esse é o contexto onde fala: vocês estão rodeados numa nuvem testemunha, não no sentido que os heróis da fé estão lá no céu, nos olhando, observando o que fazemos, mas uma nuvem de testemunha, uma nuvem de exemplo a ser seguido. E ele fala, aleluia, exemplo de fé, temor, santidade, de fidelidade a Deus. Aleluia. Quantos estão compreendendo? Diga glória a Jesus. Esses homens, aonde o capítulo 11 vai fechando, e Deus ele fala algo impactante, que vai dizer: dos quais o mundo não era digno. Meu irmão, meu Deus, hein? Deus olhava para esses homens e falou assim: o mundo não era digno deles. Morreram por pregar o amor, presos por pregar as boas novas, a salvação, açoitados como Paulo, apedrejado como Estevão, morto à espada como Tiago, crucificado como Pedro de cabeça para baixo. Homens que viviam por um propósito, homens que tinham um objetivo de vida, homens que viviam por uma fé. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Em Efésios capítulo 3, 10 mostra
que ainda que Hebreus fala dessa nuvem dos heróis da fé, mas também temos uma nuvem também na realidade no mundo espiritual que nos observa. E é visto isso em Efésios 3, versículo 10, onde Paulo diz à igreja, ele diz: igreja, quanto sua igreja, que glória a Deus, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos... Paulo está dizendo, pela igreja, a igreja ela é conhecida e deverá ser conhecida pela sua sabedoria que ela recebe de Deus, por tudo aquilo que Deus tenha confiado em nós. A igreja ela é conhecida, a igreja vibrante, uma igreja expressiva, uma igreja viva, uma igreja que faz a diferença. Ela é conhecida pelos principados e potestades. Alguns teólogos acreditam que podem ser os anjos de Deus, porque o mundo espiritual você não vê, mas ele é real. Mas também os demônios, os anjos decaídos. O diabo ele conhece quem é quem, irmão. Não é a minha credencial que faz a diferença, não é a minha ida e vinda no culto, não é porque eu sirvo a Deus talvez pregando ou adorando no altar ao Senhor, mas aquilo que na verdade nós somos. E a nossa maior e melhor versão da nossa identidade é quando estamos sozinhos, onde ninguém nos vê, aonde o pastor não está lá, aonde o irmão não me vê, quando nós estamos ali só. Ali nós revelamos a nossa verdadeira identidade, quem somos. Aleluia. Fala para o teu irmão, qual é a marca, irmão, que você tem deixado na sua geração, no seu trabalho, na sociedade? Qual é a marca? Qual a leitura que o mundo ele pode nos ver, nos identificar quem somos? Existe testemunhas naturais, existe a testemunha no mundo espiritual. Aleluia. Quando você olha para Atos 19, algo interessante aqui, tremendo. Atos vai dizer alguns dos exorcistas, diga comigo, judeus. Meu querido, não tem um judeu que não conheça a lei de Deus, porque isso é uma tradição, isso é cultura. De 3 a 6 anos de idade, o pai já educa o filho com a lei de Deus. Dos 6 aos 10 anos, ele já vai para a sinagoga. Com 3 anos de idade, ele tem toda a Torá decorada. Judeu, conhece ou não conhece Deus? A letra? Sim, conheceram. Judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor, porque nessa cidade, onde aconteceu em Éfeso, uma cidade que estava contaminada com a feitiçaria, magia negra, era o centro disso. E ali alguns homens queriam buscar uma forma de ganhar dinheiro, exorcizando pessoas. E esses judeus viram Paulo, a autoridade que ele tinha no nome de Jesus, sendo usado de uma forma poderosa, até os lenços de Paulo curar. E nesse momento aqui, eles tentaram fazer a mesma coisa que Paulo, ungido pelo Espírito com a unção de Deus, realizava na autoridade do nome de Jesus, e eles foram envergonhados. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço o espírito maligno. Eles tentaram, olha, eu expulso o nome do Paulo, desse Jesus. O espírito maligno, usando a boca daquela pessoa que estava oprimida e endemoniada, o espírito maligno, o diabo disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Aleluia. E sabendo neles o homem que tinha um espírito maligno,
assenhorando-se de todos, pode mais do que eles, de tal maneira. Eu não botei o resto aqui, esqueci. O diabo deu para correr nus, pelados, e foram feridos. Aqueles homens foram envergonhados, porque no mundo espiritual o diabo sabia que na verdade eles eram. Usar algo que não possui. Aleluia. Exercer algo que talvez desconhece. Aleluia. Queridos, eu quero dizer uma coisa para os irmãos aqui, como falei do relacionamento com a presença. Não tem como viver como Jesus se você não investe tempo com Ele. Você, para fazer uma faculdade, você calculou quantas horas você fica num curso de faculdade para você se formar? Você tem que sentar, você tem que aprender, você tem que fazer uma prova. Como é que eu quero aprender com Jesus, ou andar como Jesus, se eu não invisto tempo com Ele? Quem pode fazer isso somente é você. O pastor não pode fazer isso com você. Aleluia. A intensidade e a profundidade de uma amizade está na extensão daquilo que você faz e desfruta com seu amigo. Guarda isso. A intensidade, a profundidade de um relacionamento com amigos está na extensão daquilo que você faz ou desfruta com ele. A amizade, como a vida, ela precisa progredir. Quando você tem um amigo, cada dia que passa, com a convivência, torna cada vez mais amigo, cada vez mais íntimo. Glória a Deus. Mas na medida que você distancia, que você não cresce nessa amizade, o significado é a morte da amizade, por causa do distanciamento. Eu não sei se você teve essa experiência, mas eu já tive. Eu tinha um amigo, na verdade, amigo aí se faz tão pouco, quando era jovem, tinha duas pessoas que consideravam assim um amigo. Colega, eles têm muito. Mas sabe aquela pessoa que é confidente, amiga, você conversa tudo? Só devido a ele ter passado por uma prova, ele está morando em outro estado, no Recife. Ele é sargento, um controlador de tráfego aéreo das Forças Armadas. Amigão. Ele falava, cara, eu falo coisa para você que meu irmão de sangue não sabe. A gente tem uma afinidade, é verdade. Mas esses anos todos se rompeu. Um pouco tempo atrás, depois de muito tempo ele longe, ele até apareceu lá em casa. Sabe que é aquela coisa, você gosta da pessoa, você ama, tem consideração, mas parece que é um estranho. Por causa do distante. Aí você começa a pensar, será que o cara mudou? Será que o cara já tem outra filosofia de vida? Será que está a mesma coisa? Você parece até para você voltar, você vai ter que alimentar aquela relação. Só tem uma maneira de você crescer em Deus e viver como Jesus quer, se você investir tempo com Ele. Não adianta só estar no culto, não adianta se legar mãos para adorar. Isso aqui, meu irmão, é a cereja do bolo. Mas você pode ter a presença e viver com ela, andar com ela, porque a presença já está. E o maior interessado nessa relação, mais do que eu e você, é Ele. E muitas vezes nós ignoramos isso. Crente, às vezes, lotado com tantas coisas, não sabe o que faz, desbaratado, dando murros em pontos de faca, onde tem um conselheiro, um abençoador, 24 horas por dia para nos ajudar. Mas em nome do ativismo, em nome da falta de tempo, enquanto Deus fala, ó, eu sou a sua priori, coloque em primeiro lugar, e a gente acha que buscando a Deus estamos perdendo tempo.
gastando a ferramenta para eu e você crescer. Se você não tem condição de assistir uma escola bíblica dominical no domingo, eu confesso a você, você está indo de mal a pior. Se você é um crente que frequenta somente uma semana, você vem na igreja, quando dá, vem no dia da semana, quando dá, você já está no balão de oxigênio espiritual e você já está morrendo espiritualmente. A Bíblia não fala que eu devo regredir. Todos os princípios de Deus são progressivos. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Cresçamos em graça e em conhecimento. É de fé em fé. E não tem meu termo, querido. Se você não está avançando, você está indo para trás. Não tem meu termo. Eu estou com a unção de um ano atrás. Ninguém vive com ela. A unção de ontem foi para ontem. Você precisa de uma unção nova para vencer em nome de Jesus. Aleluia. O diabo, ele sabe aonde ele pode entrar. Pastor, mas a Bíblia fala que o diabo não me toca. Sim, mas a mesma Bíblia fala que eu não devo dar lugar ao diabo. E Paulo fala isso na igreja. Então é possível o cristão dar lugar. Com que eu tenho andado? Tem pessoas que estão andando somente com os problemas. Tem anos que estão andando somente com sugestimentos e opressões malignas. Mas você pode desfrutar do céu na sua vida com a presença de Deus. Andamos com muita gente, fazemos muitas coisas. Tempo esse que talvez nada nos edificam, que não cooperam para o meu crescimento nem avivamento da minha vida. Nós precisamos ser seletivos, irmãos. Como já falei aqui certa vez, aqui um pastor amigo meu falou: pastor, estava tentando ajudar uma irmã. A irmã na igreja está desacreditada há anos como crente, já não crê mais em nada, já não crê mais nisso, naquilo. Eu falei: minha filha, como é que está o seu relacionamento? Você tem lido Bíblia? Não. Você ora? Não. Isso é comum a pessoa morrer, meu irmão. Vinde comprar e comer, porque é de graça. Deus tem tudo que eu preciso para vencer. O pastor orientou ela: filha, vamos te ajudar em oração, mas faz o seguinte, pega a Bíblia, vamos ler um capítulo rapidinho, se não me engano Tiago é 5 capítulos, né? Olha, vamos ler um capítulo. Pastor, não vou prometer que minha vida é tão corre-corre. É um corre-corre danado. Deve ser, corre para o WhatsApp, corre para a rede social, corre para a TV. Aí ele fala: vem cá, é difícil? Não vou me comprometer, porque leitura, né? É aquilo que eu falei, né? Não, pastor, a letra começa a embaralhar a minha vista. Começa a ver a letrinha, começa a ter sopa de letrinha. Eu não consigo ficar turvado. Minha irmã, mas para botar o bonequinho no WhatsApp, para botar um sinalzinho. Olha direitinho. Dá vontade de rir, mas é triste. Aí ele falou: minha filha, quanto tempo você fica na rede social? Quanto tempo você fica no WhatsApp? Você já calculou o tempo que a gente perde? Tem coisas que é uma obrigação. A tecnologia é bênção se a gente sabe se utilizar. Eu estou falando da má administração. Eu não posso ser um sucesso na rede social em detrimento da minha vida com Deus. Então tem que abrir minha visão. Aí está morrendo, família está se perdendo. Qual é a minha identidade no mundo espiritual? O diabo está montando, ganhando força, batendo, até pena da cara quando vem para a igreja. O que está acontecendo? Está morrendo? É a prova. É a prova. Aleluia. Diz assim: presença de Deus. Existe unção de Deus. A presença de Deus você recebe quando você aceita Cristo. Você nunca vai receber poder de Deus, unção, antes da presença. Guarda isso. Você tem a presença, depois Deus libera poder e unção. A unção, poder é manifestado. As pessoas podem sentir presença. Você não precisa sentir, ela é percebida. Quando Moisés desceu do monte, quando estava ali recebendo as leis, 40 dias em consagração, quando ele desce, a face de Moisés resplandecia, ele não sabia. As pessoas não conseguiam contemplar a face de Moisés.
porque a carne não aguenta as coisas do Espírito. Moisés, naquele momento de comunhão, ele não percebeu a presença. Moisés é um homem usando os sinais e maravilhas. O poder, ele pode ser sentido porque é manifesto. A presença, ela é percebida. O Espírito Santo dentro de você. O que nós precisamos é relacionar melhor com Ele. Aleluia! Quando você olha para Mateus 7,22 e fala: Senhor, eu expulsei demônio em teu nome, eu curei enfermo, apartai de mim que eu não te conheço. Pessoas que operavam no poder ainda, e é possível, mas deixaram a presença. E às vezes está assim hoje dentro das igrejas. Pessoas usando em cura, em milagre, mas o coração já não é mais de Deus. Se você olhar a história de Saul, se você estudar a biografia, depois que ele estava endemoniado e tudo, teve um tempo que ele até profetizou. Sabe o que é isso? Poder. Mas ele já não tinha presença. Não é no início não, era depois. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar isso. O importante é maravilhoso, os sinais, maravilhas, glória a Deus. A gente tem que buscar, não podemos ser negligentes. Tem que exercer cura, milagre, revelação, palavra de sabedoria, conhecimento, discernimento do Espírito. Meu irmão, tem que ser a nossa vida um avivamento do Pentecoste. Mas antes de tudo, melhor é a presença dEle. Aleluia! É a presença. No livro de Timóteo, capítulo 4, Catuca Tebão fala assim: de alguma forma, meu irmão, bem ou mal, você vai manifestar alguma coisa. Você vai deixar uma marca. Querido, é notório. Aqui em 1 Timóteo 4,15, Paulo dando orientação ao jovem filho na fé, Timóteo, um pastor, e como pai espiritual ele diz: olha, medita nessas coisas, ocupa nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Aleluia! Quando você olha lá para 2 Reis, capítulo 4, versículo 9, você vai ver aquela mulher sunamita conversando com seu esposo. Ela observou Eliseu, o profeta, e disse ao seu marido, ao observar um homem de Deus: ali vai um homem de Deus. Testemunho, mundo natural testemunhando, mundo espiritual. E ali Timóteo ali recebe de Paulo dizendo: olha, tudo aquilo que você tem ocupado, nessa presença, na palavra, você vivendo isso, rapaz, isso vai ser manifesto na sua vida. Por quê? Timóteo, por ser jovem, estava sendo desprezado pelos anciãos, pelos mais velhos. E Paulo dando orientação: olha, para você ter valor para eles, para você não ser mais desprezado por eles, é através da sua maneira de viver como Jesus, você vai ter credibilidade deles. Então Deus, ele usa o que ele quer, independente da sua faixa etária. Deus, ele busca um coração de um verdadeiro adorador. Deus não tem busca de adoração, mas é de um verdadeiro adorador. Porque adoração qualquer um dá. Anjos adoram a Deus 24 horas. Deus, ele busca um adorador. A adoração tem valor quando essa adoração está alinhada com o coração do adorador. Deus recebe a oferta, mas antes de tudo ele quer receber um ofertante. O que aconteceu no livro de Gênesis: Caim e Abel, ele não rejeitou somente a oferta, ele rejeitou também o que? O ofertante, porque viu o seu coração. Pastor, eu pensava que era só celebrar. Glória a Deus, aleluia, tá bom. Eu vi um vídeo essa semana, um mês atrás, não me lembro, na minha casa, meu filho botou um vídeo lá. Meu irmão, as pessoas com toquinha, pai, igualzinho os evangélicos, rapaz, tocando violão ambiente, aquelas luzinhas, né? Aquelas coisas que a gente faz, luzinha bonitinha, tocando aquelas toquinhas de lã. Outro lance, Mateus, eu falei: pai, observa só. Meu irmão, olhei para a sala de onde eles estavam, cheio de imagem de escultura, falando em nome de Deus.
louvar é ser grato a Deus. E louvar, qualquer um louva, até o ímpio. Já viu o ímpio tendo alguma vitória na vida? Nem conhece Deus, graças a Deus, ele louvou. Mas a adoração é aquele que reverencia e se submete à vontade de Deus. É diferente. Louvar, qualquer um louva. E para a gente que só discerne às vezes o natural, até recebe, que lindo, como toca bonitinho, louva, faz isso. Mas o coração, Deus não vê como o homem vê. Quando estão comigo, diga glória a Deus. Aleluia. No livro de Marcos capítulo 4, a palavra do Senhor Jesus ensinando, e disse-lhe: vem porventura a candeia, para que se meter debaixo do alqueire, de uma vasilha, ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada é encoberto que não haja de ser manifesto. Meu irmão, tudo que tem oculto um dia vai ser o que? Revelado. Tudo é manifesto. Nada passa desapercebido diante dos olhos de Deus. Pode passar diante dos olhos dos homens, de líderes, pastores, porque somos limitados, a não ser se Deus abrir os nossos olhos espirituais. Porque às vezes não abre, muitas das vezes, por amor à vida e longanimidade, porque Deus não quer envergonhar ninguém. Mas quando Deus ele revela, e quando deixa a vergonha vir à tona, eu gosto muito da frase do pastor Manuel que diz: quando perdemos a credibilidade dos homens, é porque perdemos Deus há muito tempo. Se Deus permitiu aquilo, meu irmão, você pode ter certeza que houve muita misericórdia, muita longanimidade, muito amor, para que a pessoa venha tomar uma posição. Mas quando aquilo é permitido, a vergonha aparece, é porque já perdeu a credibilidade de Deus. Quando estão comigo, diga agora a Deus. Ele fala: porque nada é encoberto que não haja de ser manifesto. Nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos, ouça para ouvir. Eu me lembrei disso aqui, quando vi isso aqui, querido, eu olhei e lembrei de Daniel numa nação pagã, a Babilônia, aonde o povo foi levado em cativo, Jerusalém destruída, Deus permitiu por um juízo. Daniel numa nação, uma língua diferente, adorava outros deuses essa nação, um povo idólatra, mudaram o seu nome, mas não mudaram a sua identidade espiritual, ao ponto de dizer: eu não vou me corromper com os manjares do rei. Um jovem, querido, se o jovem fala que ele era jovem quando foi deportado para a Babilônia, mas por tudo quanto ele recebeu, por toda a sabedoria que talvez os seus pais investiram um tempo para ensinar os caminhos de Deus, ele não se corrompe, mesmo longe da sua nação, mesmo em Babilônia, que representa o próprio mundo, porque ele disse: eu apacentei, eu guardei meu coração, eu não quero me contaminar com as glórias do rei. Quando há um desejo, é possível. Aleluia. E Daniel, através do seu testemunho, ele foi exaltado pelo próprio Deus, quantos outros também homens de Deus que honraram o Senhor com as suas vidas, dando testemunho de Deus. No livro de 2 Timóteo, o outro lado da moeda, o mesmo Paulo que explica a Timóteo, falando: olha, se você andar, se ocupar nessas coisas, vai ser manifesto, todos verão. Mas aqui ele começa a dizer algo interessante: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Quantos acreditam que nós estamos nos últimos dias? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Chegar na geração dos meus netos, mas eu não sei se meus netos vão chegar a dos seus filhos. Pelas coisas que estão acontecendo, isso é algo meu. Sim. Todos os sinais de Mateus 24 já foram cumpridos praticamente. As coisas estão acontecendo e muitos estão desapercebidos, achando que isso tudo é natural. Está acontecendo na nossa política, no nosso Brasil, em outros lugares, em outras nações. As profecias estão se cumprindo a cada dia, mas muitos estão desapercebidos. Sabem
porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingrato, profano, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, mais amigos dos prazeres, mais amigos do mundo, da vaidade, da cobiça, do dinheiro, dos desejos carnais. São mais amigos desses deleites do que de Deus. Tendo aparência de piedade, poxa, parece até que é de Deus. Já viu aquela coisa que parece, mas não é? Tem cara de crente, Bíblia de crente, tem óleo ungido de crente, tem o kit vaso, tem tudo, irmão, tem tudo para dar certo, só falta ser. Só falta ser. Tem evangeliquez, glória a Deus, varoa, varinha, apóstolo, apostila. Tem evangeliquez. Ei, meu irmão, evangeliquez é o linguajar que a gente usa no nosso meio, né? Só conhece que é do meio. Fala, varão, fala, varoa. Glória a Deus, ali na sua vitória. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia da palavra. A religiosidade impera até hoje na igreja de Cristo. Desde afasta-te, porque deste nome são os que introduzem pelas casas, levam cativo as mulheres nessa, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem, olha o detalhe aqui vermelho, negrito, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Pessoas que aprendem sempre. Não falta pastor para pregar, não falta escola bíblica para apontar o caminho, aquilo que é certo e que é errado, aquilo que é bênção e maldição, aquilo que gera vida e morte, aquilo que te aproxima e te afasta de Deus, aquilo que te leva para um grau de santidade maior, aquilo que é profano. Não falta. Estão sempre aprendendo. Nós nunca tivemos uma geração de tanto conhecimento. Vai na CPAD que você vê isso que eu estou falando, na verdade. É a Bíblia pentecostal do obreiro, da obreira, é do menino, da menina. Tem até, eu acho, do homossexual hoje. Na CPAD tu nem conta, mas já deve ter já. Tem tudo. Aprende sempre, mas nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Não é porque Deus não quer, é porque o homem não submete à verdade. Por isso que eu falo que Satanás não está preocupado com o grau de conhecimento que eu tenho. O que ele se preocupa é se esse conhecimento está fazendo diferença na minha vida, se sou realmente um adversário dele ou um aliado dele. Forte isso, hein? Eu fresquei no céu. Aí diz: como James e Lambert resistiram a Moisés, assim também que resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, reprobos quanto à fé, não irão porém avante, porque todos serão manifestos. Vem comigo, manifesto. Como da mesma forma é manifesto na vida de Timóteo, se ocupando daquilo que é de Deus e buscando ao Senhor, é aquilo que vai ser manifesto a todos. Da mesma forma, todo desvario, uma vida corrupta, uma vida sem temor, também é manifesta. O mundo natural contempla. É crente, nada não. Mas daqui a pouco tempo dançando foi comigo. Dança uma garrafinha, tudo na boca da garrafa. Não, rapaz. Não, rapaz. Eu vi lá, todo mundo toma Santa Ceia, glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Querido, não quero condenar. Eu não estou aqui para isso. A minha intenção é você despertar espiritualmente e não brincar com Deus. Por amor que temos a sua vida. Não existe nada maior de precioso, mais do que um templo bonito, mais do que compra de cadeiras, mais do que toda decoração bacaninha que fica, iluminação. Isso é maravilhoso. Mas se a sua vida é transformada, o meu coração não se alegra nem de Deus. Muito mais que tocar, muito mais que fazer. A gente tem que viver aquilo que Jesus espera de nós. Fala para o seu irmão: meu irmão, não podemos ser
O crente nominal está assim hoje. Carrega Jesus para onde vai? Camisa atrás, é na chuteira, é no boné, é nas orelhas, é no óculos. Sou de Jesus, sou de onde dó, pisca, pisca. Sou de Jesus. 30 minutos de conversa, você vê de quem ele é, negando a eficácia da palavra. Aleluia. Não sou perfeito, não sou melhor do que você, querido, mas a gente precisa ter temor a Deus. A gente precisa se humilhar para que Ele cresça. Precisamos da liberdade ao Espírito. A Bíblia fala que eu devo dar liberdade, não extinguir o Espírito, tratar com indiferença, ignorá-lo, porque é Ele que me ajuda, é Ele que vai produzir essa obra em mim, quando eu me rendo à sua presença. Fala para o teu irmão, a árvore, ele é conhecida pelos frutos. Aleluia. Quando o fruto é bom, a árvore é boa. Quando o fruto é ruim, porque a árvore é de uma péssima qualidade. Pastora vira e mexe, fala o terreno lá da igreja, temos que construir algumas coisas, algumas árvores têm que sair. Ah não, a árvore é a manga, não sei o que ela falando, é a manga calotinha, é a manga espada, é a bananeira, é o cajá. Aí começamos a fazer um mapeamento. Essa árvore aqui o fruto ruim, bichado. A goiabeira lá mesmo arranca. Mangueira lá também dá fruto, só fruto ruim, arranca. Então ocupando espaço todo. Abacateiro lá, o último que foi, cheio de abelha lá, tá cheio de abelha. Mas também abacate, não sei se era bom ou ruim, mas também dançou. Né, irmão? Se o fruto é bom, meu irmão, quem é doido de tirar uma árvore que a fruta é boa? Né? Aquela calotinha docinha, é o mel. Aleluia. Diga assim, Paulo ele ora. Fala assim, o pastor também. Faço a minha oração como de Paulo para toda a igreja. Paulo ele ora para que a gente venha ter um entendimento da nossa identidade. Quando Paulo ele ora, ele diz: não cesso de dar graças a Deus, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria, de revelação, para que venha iluminar os olhos do seu entendimento, para que saibais qual seja a esperança do seu chamado, a sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Jesus deixou uma grande herança para nós que somos santos, separados, dedicados a Deus. Você foi justificado, e ali abriu o processo de santificação quando você entregou a sua vida a Cristo, para você viver por esse novo e vivo caminho. E Paulo fala, eu oro. Ele não estava orando para pessoas fora da igreja, para a igreja de Éfeso, para crentes que batizaram, lavados, redimidos no sangue, que assistia a culto, que dizimava, que louvava e adorava, participava de ministérios. Ele fala, olha, eu oro para que vocês venham abrir o entendimento e entender que existe uma sobre-excelência do poder de Deus que habita dentro de vocês. Administre isso bem, dê valor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória te damos. Você pode dar glória a Deus? Sei que às vezes é difícil dar glória numa mensagem dessa, mas dá glória que Deus gosta, amém? Efésios capítulo 1, 3, 5 vai dizer: bendito Deus, o mesmo Paulo fala, do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou. Meu irmão, essa é a nossa nova identidade. O que eu vejo um povo, às vezes, na escravidão espiritual, numa ignorância, por falta de entendimento, aonde promovem cultos de quebra de maldição. Ele fala que Ele já nos abençoou. Se Jesus não é poderoso para resolver o problema, não é nenhum pastorzinho que tem esse poder. Jesus fez, não, mas
dar uma ajudinha, vamos aqui. Não. Quando você aceita, você é abençoado por Ele. Em Gálatas fala que Ele quebra toda maldição e nos abençoou com a bênção de Abraão. Maldição hereditária é coisa do Antigo Testamento. Você está numa nova aliança. Foi quebrado por um ato do Filho de Deus. Pastor, mas essas pessoas, elas vêm se manifestam, se batizou e tudo. Ela precisa ser ensinada para não dar lugar ao diabo, mas não significa que ela é amaldiçoada. Ela peca por falta de conhecimento, por uma ignorância, e acaba dando legalidade, mas ela já tem a bênção de Deus. Ela tem que ser ensinada a andar como Jesus andou, porque Ele nos deu poder e autoridade para pisar em cabeça de serpente e escorpiões, e a força do inimigo, dano algum fará contra a nossa vida. Se nós não sabemos se é autoridade, é por falta de conhecimento. A autoridade foi delegada, mas se eu não sei usar, eu fico na mesma. Mas a minha preguiça, eu preciso, ora bem, bota a mão na cabeça, passa óleo 40, óleo de Abraão. Rapaz, passa óleo 40, passa óleo 60, tem óleo 90. Claro, ela está aberta para capeta, está aberta para tudo. Ela não entende. Ela acaba dando legalidade. O meu povo, Oséias 4:6, perece, é destruído por falta de conhecimento. Você precisa conhecer mais de Deus. Quanto mais de Deus você conhece, mais forte tu fica, a sua fé avança, mais autoridade tu tem para exercer no nome de Jesus. Discernimento é curado. Você sabe o que é bênção, o que é maldição, aquilo que é certo, o que é errado, aquilo que o diabo vem encontrar lugar para entrar, para destruir, matar. Mas se você tiver discernimento, saber tapar as tuas brechas, se posicionar como um crente, meu irmão, o maligno não te toca. Nenhum homem pode dar complemento ao que Cristo já realizou, que é perfeito e foi consumado. Mas muito crente gosta de ouvir isso, porque o misticismo atrai. Eu quero ouvir sobre o capeta, dá capeta, dá capeta. Misticismo, misticismo, feiticeiro, como é que é? Os demônios. Jesus não falou para você conhecer mais o diabo. Aprenda mais de mim. Conheça-me e prosseguir. Quanto mais você conhece, capeta não tem vez na sua vida, meu irmão. Tempo é tão curto. Você vai investir o quê? Para buscar conhecimento sobre o inferno ou sobre o céu? Aleluia. Aí diz: quem nós somos? Ele ora e diz: nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nele desde a fundação do mundo, para que fôssemos também a identidade. Ele nos elegeu para que eu e você fomos santo e irrepreensível. Diga comigo, irrepreensível. Não significa que você é perfeito, nem eu. Irrepreensível significa aquele que nem toda hora fica sendo repreendido. Eu posso ser repreendido? Posso. Posso falhar? Posso. Mas eu não posso viver toda hora de uma forma o quê? Sendo repreendida. Então ele fala: filho, você aprendeu, errou? Aprendeu? Levanta agora, toma posição. Você sabe o que eu tenho para você? Creia em mim, confia, se submeta a essa verdade. Aquele que se junta comigo se torna um só. Aleluia. Aí ele diz: não predestinou a adoção dos seus filhos para si mesmo. A minha identidade de filho, na minha filiação está lá, filho de Deus. Na sua filiação está lá, filho de Deus. Então viva como tal. Você não é mais desse mundo, querida. Você é dele. Um alto preço foi pago e de cruz ele tem direito sobre nós. O sangue de Cristo é precioso. Ele fala que nós nos pertencemos mais a nós mesmos, mas a Ele. Nós somos propriedade dele. Ele fala, segundo o beneplácito da sua vontade, no versículo 12, com o fim de quê? De sermos para o louvor da sua glória. Nós, o que primeiro esperamos em Cristo. Deus gerou a mim e você para ser o louvor da sua glória.
glória de Deus. Pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus, ver a glória de Deus. Pastor, eu sou imperfeito, também sou, meu irmão. Mas uma grande diferença quando a gente erra, aquilo dói e você quer acertar. Senhor, arranca de mim, me dá uma nova oportunidade. Eu não quero envergonhar o teu nome. E você cresce. Deus não está buscando o perfeito, mas pessoas abertas ao tratamento dele, para que cresçamos em tudo em Cristo Jesus como cabeça da igreja. Em Daniel capítulo 11, 32, ele vai dizer, olha para cá, Daniel libera uma palavra dizendo: aos violadores, aqueles que quebram, violam a aliança que o fizeram, com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará mais forte, irmão, e fará proezas. Se você o conhece, a obra foi feita, o véu foi rasgado, ele quer ser seu amigo, como também deseja ser o meu cada dia. Tem algo a revelar e segredos para nós, colocar em conversas em dias, como eu digo. Em João capítulo 10, professa essa mensagem: este é o porteiro que abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem. Glória a Deus. Porque conhece a sua voz. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Aleluia. Você pode ficar de